Graça e paz, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast, Palavra Revelada do ano de 2026. Eu tenho absoluta certeza que hoje você vai receber, as bênçãos das Escrituras, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, eu já quero que você comece a compartilhar aí, compartilhe com seus amigos, no grupo do WhatsApp, porque hoje a palavra revelada de hoje vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção em todas as áreas. Por que eu digo em todas as áreas? Porque existem situações que ela causa sofrimentos também em todas as áreas. E a palavra revelada de hoje, ela vai abranger todas as áreas da sua vida. Para quê? Para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. E eu quero já, de antemão, já te adiantar que se você observar essa palavra revelada de hoje e você começar a colocar ela em prática na sua vida, pode ter certeza, você vai viver um manancial divino em nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar aqui, dando a paz do Senhor Jesus para a pastora Samara. A paz do Senhor Jesus, pastora Samara. A paz do Senhor, pastor Décio, a paz do Senhor a todos que estão agora entrando no podcast. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Glória a Deus. O tema hoje vai ser forte, pastora Samara, e todos, que estão acompanhando agora esse podcast. Hoje, esse tema ele vai trazer, com certeza, a compreensão, do verdadeiro caminho. Por isso, o título de hoje, da palavra revelada de hoje, é a verdadeira direção. Eu quero que você entenda isso. Quero que você medita no que nós vamos falar aqui hoje. Porque com certeza, o Senhor irá te abençoar, tá? Então, quero que você entenda isso daqui, ó. A verdadeira direção. A verdadeira direção. Nós precisamos de direção, pastora Samara? Nós precisamos de um caminho. E desde de outrora, o próprio Senhor Jesus, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele mesmo declarou isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está dizendo: eu sou a direção. Eu sou o caminho. Então, quando você entende que Jesus ele é o caminho, você obedece aquilo que ele falou. Seja meus imitadores. Então, hoje nós vamos entender isso, através da palavra de Deus. Então, ainda dá tempo de você compartilhar, dá tempo aí de você apertar aí, o sininho de notificação aí também, se você não é inscrito no canal, tá? Você já se inscreva aí já deixa aí o seu like, o seu joinha, tá bom? Para quê? Para que o YouTube possa entender que você está gostando desse conteúdo, e assim que chegue em mais e mais pessoas em nome de Jesus, tá certo? Então a palavra revelada de hoje, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, no verso de número 28. Essa é uma mensagem muito conhecida, tá? Mas eu quero que você entenda algo aqui no nosso podcast de hoje. Porque eu tenho absoluta certeza que você será abençoado, você será abençoada e terá a verdadeira direção, tá? Ele disse, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele declarou que ele veio e ele é esse caminho. Ele é essa direção. Então, nós precisamos entender isso. E o texto sagrado, ele diz em Mateus, capítulo 8,
Capítulo 8 não, desculpa. Capítulo 11, verso 28. É isso aí, capítulo 11, verso de número 28. Está escrito assim, ó. Vinde a mim, olha aqui na tela. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou repetir para você entender. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quero que você entenda esse texto, porque nós precisamos entender que Jesus, ele não fez separação de ninguém. Ele não disse só esse ou só aquele. Segundo o texto que está aqui, né, está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sobre o Senhor Jesus foi dada autoridade. Para quê? Porque no nome de Jesus, nós, ao usarmos o nome de Jesus com fé, pastora Samara, nós entendemos que esse nome tem poder. E quando nós usamos o nome do Senhor Jesus com fé e entendemos que Ele tem poder para nos abençoar, nós falamos com ousadia e temos a certeza que aquilo acontece. E olha que interessante, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado de muitas coisas, gente, que nós enfrentamos. Nós enfrentamos guerras, nós enfrentamos situações difíceis, nós enfrentamos lutas, decepções, às vezes traições, mentiras, falsidade. A gente enfrenta isso, nós estamos num mundo onde nós passamos por situações assim. E o mesmo que nós passou, Jesus que disse essas palavras, né? Como diz o judeu, Yeshua, como diz essa palavra, ele está dizendo: todos que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, nós entendemos isso. Nós entendemos isso, que o ser humano, ele cansa, o ser humano, ele sobrecarrega, mas o ser humano precisa de alívio. Ô, pastora Samara, nós temos limite, o ser humano, ele tem um limite. E o limite do ser humano é o início da ação de Deus. Porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus, ele pode fazer. O Senhor, ele pode realizar. O Eterno, Todo-Poderoso, ele tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Segundo as Sagradas Escrituras, a Bíblia declara que Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, ele abriu o Mar Vermelho, ô pastora Samara. Ele fez com que cordoniza saísse do meio do mar. Ele fez resplandecer a sua luz, né? Então, nós temos esse entendimento e precisamos, de fato, de verdade, ter esse entendimento que ele pode aliviar todo o sobrepeso, todo o cansaço, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tirado a nossa alegria. Eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus, que ele pode aliviar tudo aquilo que está te trazendo sofrimento neste momento. Tá bom? Então, já começa em nome do Senhor Jesus a profetizar. Eu sou livre. Declara aí nos comentários, declara aí no chat. Eu sou livre em nome de Jesus, porque o nome de Jesus, o sangue de Cristo, ele te livra de todo peso e sobrepeso sobre a sua vida em nome de Jesus. Olha o que está escrito no verso de número 29. Está escrito aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha aqui na tela. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma. Mas olha que interessante. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Primeiro você precisa aprender. Primeiro você precisa entender quem é Jesus.
Você precisa entender o que ele pode fazer na tua vida e aprender e buscar isso dele, porque está escrito, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por isso que ele fala, né, pastora Samara? Seja meus imitadores, né? Porque quando ele fala aqui, ó, porque eu sou manso e humilde de coração, né? Manso e humilde de coração. O que o inimigo mais ele quer é que você seja pesado, que você carregue dentro de você feridas, que você carregue dentro de você traumas, que você carregue dentro de você insatisfação de tudo e sobre todos também. Porque se a pessoa não foi feliz em algo, né? Se ela tem um trauma que alguém, né, colocou nela, ela não consegue se livrar daquele trauma, aquilo fica dentro dela. E ela não consegue enxergar algo diferente. O que ela enxerga? Dor, sofrimento. Se uma pessoa fez isso com ela, ela vai achar que a outra também vai fazer a mesma coisa. E isso vai acarretando peso, isso vai acarretando cansaço. E muitas pessoas têm estado dessa forma. Por isso que a verdadeira direção é Jesus. A verdadeira direção é o Cristo, é o Senhor. Então você precisa entender isso para que você possa descansar. Por isso ele fala aqui, ó, e achareis descanso para a vossa alma. Ele não está falando só para o físico, ele não está falando só do corpo, mas ele está dizendo o quê? Para a alma. Ele está falando que quando você tem um encontro com ele, experiência com ele, intimidade com ele, você aprende da palavra dele, você busca os ensinamentos da palavra do Senhor, você começa a ter descanso, porque você aprende que ele tem o poder de todas as coisas. E também está escrito, né, que ele alivia, como nós falamos aqui no verso 28. Consegue voltar para mim? Olha lá, olha lá. E eu vos aliviarei. Então ele vai aliviar o fardo, ele vai tirar, né, o peso, as aflições que aflige a sua alma, aflige o seu coração. E por isso que nós temos visto, ô pastora Samara, uma geração de pessoas duras, uma geração de pessoas que têm carregado, né, aquela dureza no coração, aquele ódio. Você vê, hoje em dia, né, não sei se a senhora já observou isso, pastora Samara, mas no olhar você consegue identificar, né, como que a pessoa está amargurada, né, como que a pessoa está ferida, entristecida, ô pastora Samara. E muitas delas até sabem que o Senhor, ele pode aliviar isso dela, mas não tem força. É verdade, pastor Décio. Para isso temos que buscar o Senhor Jesus, buscar a palavra. É o que ele diz, né? Isso. Aqui no texto, vinde a mim, né? Vinde a mim. E nesse texto do verso de número 29 é muito forte, porque diz, achareis. Só acha alguma coisa quem procura, quem busca. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós não temos somente o alívio, né, ou a resposta de coisas materiais, de coisas que estão à nossa volta, mas quando nós buscamos ao Senhor Jesus, nós temos o alívio interno, porque tem muitas pessoas que elas estão internamente atribuladas, internamente angustiadas. Sim, com certeza. Né? Não consegue nem dormir direito de tanta preocupação. E o texto mostra isso, que o Senhor Jesus, ele quer trazer para nós a paz. A paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? É aquela paz que você está passando uma luta, mas você, no seu interior, está descansando no Senhor. Está descansando na palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele traz a certeza dentro do nosso coração de que ele está conosco. Exatamente. Então é isso que muitas pessoas, a pastora Samara, precisa entender e buscar para a vida delas. E você que está acompanhando agora o podcast, tenha isso dentro do seu coração. Tenha isso dentro de você, tá?
Você quer descanso, você precisa de paz na sua vida, você precisa aliviar esse sofrimento que está te causando mais e mais, aumentando mais e mais feridas dentro de você. Jesus, ele é o caminho. E é ele que é a direção. E quando nós estamos dentro dessa direção, nós encontramos paz, nós encontramos alegria em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, eu quero que você, neste momento, você coloque algo dentro do seu coração. Que a paz que você precisa, você encontra no Senhor. Você encontra em Jesus. Jesus, ele veio, né? E ele diz uma coisa: seja meus imitadores. As pessoas viram, né, os religiosos daquela época, as perseguições de Jesus foram muito grandes, mas Jesus, com mansidão, ele lidava com aquilo. Então, nós aprendemos, né, que com essa paz, né, com este amor, Jesus veio, cumpriu a palavra, cumpriu a Torá, cumpriu os mandamentos do Senhor. E hoje, pelo sangue de Cristo, nós podemos clamar e sermos livres de todas as acusações de todo o pecado. Né, pastora Samara? É verdade. E uma coisa que o senhor falou, né? Sedes os meus imitadores. Se nós formos ver como Jesus andava nessa terra, a gente vê nos relatos bíblicos o quanto ele orava ao Pai. A vida de Jesus era entregue em oração e fazer a vontade de Deus. Por isso ele suportou tanta luta, por isso ele passou pela dor, né? Porque ele tinha uma vida de oração com Deus. Ele sempre estava nos seus momentos de oração falando com o Pai. E o Pai, através da oração, falava com ele, o fortalecia, trazia essa paz. Por que Jesus conseguiu cumprir o seu propósito? Porque ele tinha intimidade com Deus. Exatamente. As orações dele ao Pai trazia força para ele passar por tudo que ele precisava passar. Lembra da ocasião de Lázaro? Né? Ele olhou os olhos para o céu, né? E declarou: Pai, graças te dou porque me ouviste, né? Graças te dou porque me ouviste. A senhora falando aí muito forte, pastora Samara. Pode continuar. Então, nas nossas batalhas, nos nossos momentos de aflição, nós devemos fazer isso, olhar para Jesus. Com certeza. Né? E entender isso, meus irmãos, que o texto ele declara, essas palavras aqui, segundo a Bíblia, foram o próprio Senhor Jesus que disse. Por isso ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Aprendei de mim. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você, neste momento, você toma posse dessa palavra na sua vida. Toma posse dessa palavra em seus caminhos. Não deixa que nada nem ninguém impeça de você viver essa dimensão espiritual com o Senhor Jesus. E que você possa verdadeiramente entender que a verdadeira direção é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então te convido a orar, né? Eu quero que você, neste momento, você ore junto comigo, para que você e a sua casa seja tocada e abençoada por Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está acompanhando agora esse podcast. Que haja paz, que haja bênção, transformação, e que, através dessa palavra revelada, o seu nome seja glorificado e que essa pessoa seja abençoada. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. E se prepara, porque nos próximos podcasts nós teremos teremos coisas novas, teremos novidades. Então, já fique ligadinho na próxima semana, tá? Nós vamos mudar o horário, né? De 7h30 que nós iniciávamos, nós vamos começar agora a iniciar às 20 horas. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui no canal. Tá bom? Que Deus abençoe você. E se você não é inscrito, se inscreva
Fique na paz do Senhor Jesus.